Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. No meio da estrada tinha um buraco. Motorista cai numa vala cheia de pedras na Serra Gaúcha. Faltou cuidado ou foi falta de sinalização? Já já eu te mostro. Secretaria da Saúde reforça pontos de vacinação para idosos com mais de 83 anos na capital. Mas atenção, o novo local só funciona nesta quarta-feira. Já já eu mostro onde é este drive-thru. Cuidado com a automedicação. O uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid pode causar outras doenças. Uma delas é a hepatite medicamentosa. Você já ouviu falar? E atenção! É esporte, mas também poderia ser economia. Os investimentos da dupla Grenal são o assunto de hoje. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Bom dia a todos, bom dia, telespectadores. Rafael Nemitz, que nos acompanha sempre direto de Santiago, um bom dia especial para Célia, o Moacir e a Yasmin também, lá do Caldeirão e Palmitinho, sempre mandando mensagem, nos acompanhando. O pessoal da Ludicara em Novo Hamburgo, ligado sempre almoçando com a gente. Muito bom dia para Gabi Lerina. Oi, Gabi, bom dia com a gente hoje direto da redação também, não é mesmo, Gabi? Bom dia. Bom dia, André. Eu ia dizer, olha, faltou dizer bom dia para mim, né? Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando, muitas notícias a partir de agora aqui na tela do SBT, né? Muito bem, e agora a gente já começa, Gabi, sabendo o destaque de hoje com o nosso colega, o Lucas Abate, que traz informações de uma operação prisões que aconteceram agora de manhã, não é mesmo? Lucas Abate, bom dia, Lucas. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Criminosos que planejavam assaltar um banco na Serra Gaúcha foram alvos desta operação da Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 2 criminosos foram presos. 2 irmãos, André, e considerados líderes de facção. Um deles, um velho conhecido da polícia e que tem envolvimento até mesmo naquele assalto a carro forte que nós falamos na semana passada, que teve participação do Papagaio. Ok, daqui a pouco então o Lucas Abate trazendo outras informações a respeito deste caso, agora de manhã trazendo os detalhes desta operação, 11 horas e 39 minutos. E atenção, entrou em vigor hoje lá em Gramado, na Serra, o novo decreto que cria uma série de restrições impostas pela Prefeitura. As medidas são uma resposta à confirmação de que a variante de Manaus do coronavírus está circulando pela Serra. Então nós vamos até lá, vamos subir a Serra, conversar ao vivo com o colega Guilherme Fadanelli, que tem outros detalhes e informações a respeito dessas medidas, não é mesmo, Fadanelli? Bom dia. Oi, André. Bom dia. Esse novo decreto intensifica as restrições às atividades do município para combater a pandemia. Entre as medidas está a suspensão das cirurgias eletivas no Hospital Arcanjo São Miguel, que está com 100% dos leitos de UTI ocupados. O decreto adiou ainda o retorno das aulas, que seria na próxima segunda-feira. Tem mudança também para hotéis e restaurantes, que poderão funcionar com metade da capacidade. Fica proibida também a realização de eventos e cerimônias, incluindo shows. Já as missas e cultos poderão ocorrer com 30% de lotação. E essa é uma mudança em relação ao texto inicial do decreto. A Prefeitura ainda recomenda que os moradores de Gramado cancelem viagens e adiem visitas, especialmente a idosos. Essas medidas foram anunciadas após a confirmação da morte de um morador contaminado com a variante do coronavírus de Manaus. O idoso de 88 anos morreu na quarta-feira passada e não tinha viajado para o Amazonas. A Prefeitura de Gramado deve concluir hoje o trabalho de rastreio para tentar identificar como ocorreu essa contaminação. O que se sabe é que a cidade recebeu turistas do Amazonas nos meses de dezembro e janeiro. Guilherme Fadanelli, para quem está chegando agora com a gente, faltando 20 para o meio-dia, 20 minutos para o meio-dia, SBT Rio Grande mostrando então as restrições que foram aplicadas, estão sendo aplicadas lá em Gramado, na Serra. Por quê? Porque houve a morte de um idoso e que estava confirmado, estava com esta variante chamada variante amazônica e ela se espalha de uma maneira muito mais contagiosa do que as outras variantes. Na tela, importante também
também a gente informar, Fadanelli, para as pessoas que estão programadas para ir para Gramado, por exemplo, ou já tem hotel reservado, ou quer fazer um passeio, enfim, é uma informação importante porque as pessoas devem primeiro entrar em contato. Nesse momento é importante ter muito cuidado. Então, as restrições, suspensas cirurgias eletivas, que são aquelas que não são de urgência, adiado o início do ano letivo, lá em Gramado, restaurantes e hotéis com metade da capacidade, proibida a realização de shows e cerimônias, ocupação de apenas 30% em missas e recomenda, portanto, o cancelamento de viagens e visitas dos moradores da cidade de Gramado. Nós ouvimos uma manifestação da secretária Rita Bergman e ela orienta de fato que neste momento, nesta variante em que está circulando esse vírus, que as pessoas que possam ficar em casa se mantenham em casa. Aí imagens da sanitização, da higienização feita nos prédios lá e ruas também de Gramado, né, Fadanelli? Exatamente, essa sanitização que começou ainda na segunda-feira, André, ontem também, continuou ontem, eu estava lá em Gramado, acompanhei uma equipe, e é importante a gente destacar, André, também que Gramado, apesar de tudo isso, segue na bandeira laranja no mapa do distanciamento, e ontem registrou mais uma morte relacionada ao coronavírus, chegando ao total de 51 óbitos. Apesar disso, a Prefeitura diz que está trabalhando para ampliar o número de leitos de UTI, mas que a dificuldade para encontrar profissionais da área da saúde está dificultando essa abertura imediata, como seria o necessário. Por isso também desse decreto, para dar ali, André, um tempo da Prefeitura se preparar melhor. Agora, bem importante, André, essa questão da bandeira laranja, porque outros municípios aqui da região, aqui no entorno, seguem com outros tipos de medidas. Caxias, por exemplo, está deixando, né, vamos colocar essa palavra, que os bares, por exemplo, funcionem até às 3 da manhã. Caxias que fica do lado de Gramado. Então, a gente tem realidades bem diferentes aqui na região. E aí, Gabi Lerina e Guilherme Fadanelli, fica importante a orientação para as pessoas, porque o ideal, neste caso de pandemia, é o distanciamento. E as questões básicas de máscara, né? Saber usar máscara também corretamente, isso é importante, não é só botar um pano no rosto e está resolvido. Não, tem que ser com todo o cuidado, o distanciamento, a higienização das mãos constantemente, porque, como disse o virologista Fernando Spil, que nós escutamos ele anteontem nós ouvimos aqui, entrevistamos ele, foi na segunda-feira. Ele mesmo disse, a sanitização ela é importante, mas mais que isso é, de fato, o distanciamento, não é, Gabi Lerina? Verdade, é que o vírus está nas pessoas, né, André? A gente está sempre insistindo nessa situação e pedindo para que as pessoas reforcem esses cuidados. O vírus está na gente, está nas pessoas, né? Então, ou seja, aquele toque, aquela conversa mais próxima, a não utilização da máscara de proteção em lugares públicos, isso é muito perigoso, ainda mais com esta nova cepa aí circulando, já confirmada lá na região de Gramado. Eu queria saber do Fadanelli. Fadanelli, a gente mostrou aí no final de semana as aglomerações nas praias do litoral norte, não só aqui, em todo o Brasil, também vários casos de aglomerações. Você disse que você circulou para o Gramado ontem. Como é que estava a situação durante o carnaval aí na região de Gramado, Fadanelli? Oi, Gabi, bom dia. Pois é, olha, eu circulei no sábado e ontem e vi duas realidades bem diferentes. Conversando com comerciantes, eles confirmaram que sábado, domingo e segunda realmente teve muito movimento lá em Gramado e deu para ver muita gente nas calçadas, tinha até bares, Gabi, prometendo shows de carnaval. Nossa. Então, uma realidade bem diferente. E ontem já o movimento diminuiu bastante, muita gente deixando o Gramado e alguns comerciantes com quem eu conversei falaram também que muita gente ali ficou com o pé atrás, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Ficaram com o pé atrás sobre essa questão da nova cepa, então acabaram deixando o Gramado. Por outro lado, os turistas que vêm de outras regiões do país, Gabi, disseram que se sentiam mais seguros em Gramado do que nas suas próprias cidades. Então, vai entender, né? São pontos de vista diferentes aí. Nossa. Curioso, bom, está feito, portanto, aí o alerta, o recado. Isso deve ter um prazo, esse decreto, geralmente é de 2 a 3 semanas, né? O prazo desse decreto lá em Gramado. Para quem está chegando agora, 15 para o meio-dia, conversávamos com o colega Guilherme Fadanelli, direto da Serra. Novas restrições lá em Gramado, justamente por causa da nova variante do coronavírus. Então, é importante que nesse momento todos tenham, quem for à Serra, muito cuidado e também muita atenção. Muito obrigado, Guilherme Fadanelli. E olha só, Porto Alegre reforçou os pontos de vacinação contra a Covid-19. Qual é o novo local? Ele vai nos responder, Guilherme Roquete, bom dia.
Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu falo aqui de um desses locais, o Barra Shopping Sul, o estacionamento aqui do Barra Shopping Sul. Eu estou exatamente aqui próximo de uma das mesas e ali vem vindo um carro aonde mais um dos idosos vai receber a vacina, André. Vou me afastar aqui do Cláudio Pato, porque são vários lugares, vários pontos aqui em que as pessoas param para receber a vacina. Se a gente está observando aqui, ó, a motorista está fazendo a volta justamente porque há uma mesa bem lá na ponta agora onde ela vai parar lá para que os seus familiares recebam a vacina. Também tem um outro carro aqui que já está parado, o motorista está ali também já com o idoso fazendo o seu cadastramento, né? Aqui a equipe da vacinação. Como é que funciona aqui, André? O pessoal chega aqui no shopping, pode vir pela Avenida Diário de Notícias e aí vai acessar bem pela cancela da esquerda. E aí já tem até um cartaz ali dizendo que é justamente para vacinação. Há um pelotão aqui, uns militares do Exército orientam toda a entrada e o acesso é justamente para cá, para o estacionamento coberto do shopping, aonde então é realizada esta vacinação. Primeiro, o idoso ele é orientado a passar exatamente por onde está esse carro prata aqui, ele vai ser identificado, vai ganhar uma carteira de vacinação se ele porventura ainda não tiver. E depois eles vêm para mesas iguais a estas aqui, aonde então as doses são aplicadas. Vamos mostrar ali onde estão aquelas meninas, onde são justamente as enfermeiras, que são as que de fato, né, aplicam a vacina. E tem... Diga, André. O carro chega, Guilherme, como a gente pode observar, apresenta-se a documentação e depois é liberado para receber as doses, que essa é a fase seguinte. Exato. Provavelmente é assim que funciona, né? Exatamente. E a gente pode ver aqui, André, o seguinte, que as mesas onde estão as doses estão totalmente espaçadas. Olha só, aqui tem uma caixa térmica com a vacina, que ela precisa ser armazenada a uma determinada temperatura. E a outra mesa está lá do outro lado, André, lá onde está aquele pessoal do Exército lá, justamente para que tenha o devido espaçamento. Estão chegando mais 2 carros aqui atrás, Cláudio. Vamos mostrar, vamos virar de costas aqui, ó. Aqui um Citroën branco e ali um Chevrolet vermelho. Esses então vão passar agora pela triagem e depois passa para cá para que o idoso possa receber a sua vacina, André. Eu gostei do detalhe. O vermelho, o Citroën, só faltou dizer o ano e o chassi, porque o nosso colega, o Guilherme Roquette, sabe tudo de carro. Aliás, é formado, né, especialista nisso também. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta direto do Barra Shopping, aí onde está acontecendo Exato. Só hoje este drive-thru, ou seja, os idosos a partir de 83 anos que podem e devem receber a vacina. Muito bem, 11 horas e 48 minutos agora e em seguida nós vamos conversar com o prefeito de Chapecó, Santa Catarina, por causa do número grave, aumentou de maneira terrível o número de casos de Covid-19 lá em Chapecó. Em seguida a gente conversa com ele. Aliás, muitos gaúchos que vivem têm familiares por lá. Vamos ao rápido intervalo, rapidinho, e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. A hora certinha na tela para vocês, 11 horas e 53 minutos, 26 graus é a temperatura. Eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando por todo o país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada, para seguir em frente, né? Fazer a economia crescer ainda mais e aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas e idosos, né? E também pessoas com deficiência que vivem em instituições. E agora começando esse novo grupo, portanto, os idosos que vivem em suas residências, no caso aqui de Porto Alegre, a partir de 83 anos. E em breve novos grupos, né, vão ser convidados para se vacinar. Acompanhe passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. E você também pode baixar o aplicativo Conect SUS e ter na mão, né, a carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos nos cuidar sempre, nos cuidar uns aos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel
Sempre. Tenha no carro, tenha na sua bolsa, tenha onde você for. Lembre-se, quando estiver em casa, de lavar as mãos com água e sabão. Proteja-se. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, você vai ver ainda hoje. Olha só, um carro que foi roubado de um estacionamento num supermercado em Carazinho. E aí, vocês acreditam que o ladrão, ele tentou vender esse carro pro próprio dono do carro? Uma coisa meio transgênica, meio doida, meio maluca. Mas foi isso que aconteceu. E o diálogo dele, né, fala inclusive em seriedade. Vamos passar um pouquinho do áudio para vocês terem noção do que pretendia esse criminoso. Escutem aí. Não tô pra enrolar ninguém, Olivia. Eu não pego pra fazer nada, só que nem assim, ó. Um cara, uma vez eu peguei uma saveira aí em Carazinho, o cara foi botar a polícia, daí eu tive que botar fogo na caminhonete, né? Porque eu acho que o que a gente tem a palavra, né? A gente tem a palavra, né, Gabi Lerina? Hein, Gabi? A gente tem a palavra, né? Meu Deus. Sabe quanto tempo durou para ele levar o carro, André? 3 minutos. 3 minutos ele foi, lá já aparece a imagem, ele indo ali no cantinho, a gente acelerou um pouquinho, claro, né? Essa imagem pra gente não ficar eternamente olhando, e quando ele retorna, ele já leva essa caminhonete branca, que segundo a vítima, ele utiliza o carro para trabalhar. Pois é, olha lá o larápio, ó. Em 3 minutos ele consegue levar o carro da vítima. E ainda tenta vender e diz que é de palavra, e aí falou que na outra situação colocou fogo, porque o que ele fez? Ele manteve o carro que ele manteve em cárcere privado, dá para se dizer assim, e cobrando ainda um resgate pelo carro. Um resgate de R$4 mil. R$4 mil. Exato. Só que aí era final de semana. Bom, final da história a gente conta depois, mas isso aconteceu em Carazinho, no norte do estado. Portanto, olha só que ponto que chega. E sempre é importante também, né, Gabi, que as pessoas procurem a polícia. Nesse caso, o proprietário do carro teve uma dificuldade, porque pegou um período aí, né, de feriado, e aí teve dificuldade, porque ele mesmo, esse proprietário, disse que não ia fazer uma negociação com um criminoso, porque vejam ele fazendo ameaças. E já disse que tinha feito a mesma coisa numa outra situação e como não conseguiu fechar negócio, né, ele colocou fogo no carro. Ficou ameaçando essa vítima, né, André? Logo a gente vai mostrar ainda hoje, daqui a pouco. Essa conversação por áudio, ficou trocando áudio com a vítima e ameaçando essa vítima. E aí, cadê? Cadê o 1.000? Cadê 2.000? Ficou parcelando, digamos assim, pedindo o dinheiro de R$4 mil, que era o resgate pelo próprio carro da vítima. Foi uma sessão, entre aspas, de tortura para essa vítima. Imagina só o carro que ele utiliza para fazer o trabalho dele, que acabou sendo levado por esse ladrão que a gente está vendo aí nas imagens, né, André? E veja que ele tinha as informações, porque ligou para o proprietário do carro para fazer a oferta dele. E tem outros áudios que em seguida a gente vai mostrar em detalhes para você, portanto, né, cárcere privado de automóvel. É o que aconteceu lá em Carazinho, no norte do estado, a ponto que se chega. Bom, olha só, nós vamos agora falar sobre uma operação que aconteceu, né, Gabi, agora de manhã, Fratres, que significa irmãos. Quem tem os detalhes é ele, Lucas Abate, contando pra gente sobre esta operação. Uma operação que impediu, inclusive, um ataque a banco na região da Serra, não é mesmo, Lucas? Era o que a polícia apurou, André, que esse grupo criminoso, alvo de operação na região da Serra, em vários locais da Serra Gaúcha, planejava assaltar ou durante o carnaval ou durante os próximos dias algum banco na região da Serra Gaúcha. Por isso, teve essa operação, contou com a Delegacia de Roubos aqui de Porto Alegre, Polícia Civil da Serra Gaúcha e também com o apoio da Brigada Militar. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e nesses locais a polícia conseguiu, André, prender 2 pessoas que seriam, segundo a polícia, os líderes, os mentores desse assalto, conforme explica o delegado Arthur, que é quem investiga esse caso. Tem-se a informação que ao longo do tempo desse período de carnaval, pré-carnaval, pós-carnaval, essa organização poderia cometer um crime de roubo a banco aqui nas localidades, em alguma das cidades aqui da Serra Gaúcha, né? E tendo em vista essa informação, então, a Delegacia de Roubos, juntamente com a Brigada Militar, em uma operação conjunta, cumpriu os mandados de busca na localidade aqui conhecida como KM2, né, que seria a base de uma dessas quadrilhas, e também em outras cidades adjacentes aqui da Serra Gaúcha, como em 2 Lajeado.
Nesses mandados, André, diversas armas, dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, mais de 40 mil reais, joias, telefones, vários elementos que serão analisados a partir de agora. Um dos criminosos não teve nome divulgado pela polícia, mas a gente apurou. Se trata do Valdeni Alves da Silva, 32 anos, que estava no semiaberto desde o início desse mês, desde o dia 1º de fevereiro, e teve uma condenação recente, André, na semana passada, inclusive, pelo assalto ao carro forte. Aquele mesmo assalto que a gente noticiou na última semana, que o papagaio Cláudio Adriano Ribeiro foi condenado a 32 anos de cadeia. O Valdeni também estava nesse mesmo crime, participou e foi condenado da mesma forma, mas a 14 anos e 9 meses de prisão. Criminoso com uma vasta ficha criminal, e chama a atenção que é envolvido por parte de roubos, ataque a banco, carro forte e, pelo outro lado, também, André, ligado muito forte ao tráfico de drogas e com vários homicídios na região da Serra Gaúcha, principalmente em Bento Gonçalves. 12:01 minuto, agora 12:01, o SBT Rio Grande mostrando, né? Aí nós temos uma operação e que evitou o ataque a uma agência bancária na Serra. Gabi Lerina, a gente tem mostrado nos últimos tempos aí uma redução desse tipo de crime, justamente devido à atuação, né, Lucas, da polícia. E vejam que os criminosos, e com experiência, porque aquele ataque que teve a participação do papagaio, né, o Cláudio Adriano Ribeiro, foi um ataque, olha, com explosivos de alta potência. Assustador, né, André? Exato. Então, eram pessoas, esses eram preparados. Essa operação que aconteceu hoje de manhã, portanto, na Serra. É isso que eu queria entender. Ouvi o Lucas ouvir atentamente a descrição desses perfis. Eu queria entender mais sobre esses perfis. É a família do crime, né, Lucas? Família do crime, 2 irmãos, Gabi, o Valdeni e o irmão dele, uma vasta ficha criminal, mas daqui a pouco a gente conta mais detalhes de quem são esses criminosos e outros crimes que eles estão envolvidos. Muito bem, daqui a pouco o Lucas volta com outras informações. Há pouco a gente falou sobre fraudes, né, sobre golpes, na verdade, e tem por aí diversos tipos de golpe. Ontem nós mostramos um caso de um casal que perdeu, né, ia comprar uma casa, contratou uma empresa e não viu mais o dinheiro, perdeu 15 mil reais. Então hoje a gente vai conversar com um especialista para orientar as pessoas. Aí eu te pergunto, você que nos acompanha, caiu num golpe ou quase caiu num golpe? Vai lá na nossa página no Facebook e deixa aí a sua experiência, como que aconteceu, porque vai lá, corre, escreve rapidinho, facebook.com/SBTRS oficial, deixa a sua pergunta e em seguida eu posso fazer para um especialista, um advogado que vai falar justamente sobre estes golpes que infelizmente a gente está sujeito, né, a cair a qualquer momento. Mas é importante a gente ter informações para se prevenir. Muito bem, 12:03 agora, atenção, vamos falar sobre a grave situação que vive a cidade querida de Chapecó, em Santa Catarina. A cidade, que fica na região oeste do estado catarinense, ali da divisa com o Rio Grande do Sul, cerca de 50 quilômetros, está vivendo uma situação muito preocupante. Colapso no sistema de saúde. Novos leitos de UTI, inclusive, deverão ser instalados, né, até o final aí dessa semana. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o prefeito lá da cidade, prefeito João Rodrigues. O senhor me escuta bem, prefeito? Boa tarde, desde já, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, eu ouço perfeitamente bem, dá para compreender. Prefeito, nós temos uma relação muito próxima com a querida cidade de Chapecó. E eu ouvi o senhor ontem numa entrevista e, de fato, eu fiquei muito assustado. Como é que é a situação hoje aí da cidade, prefeito? É a variante amazônica que está circulando aí pelo município? Olha, até o momento, provas científicas ainda não existem. Mas o sintoma das pessoas que estão sendo internadas é muito claro que é de uma nova variante. Por que isso? O contágio tinha uma velocidade anormal. Por quê? Os óbitos estão ocorrendo, não de forma alarmante, mas estão ocorrendo muito rapidamente. Ou seja, a pessoa está bem hoje, contaminou amanhã, depois de amanhã interna, e se tiver algum problema, vem a óbito dias depois. Então, não é que tenha muitos óbitos, mas é muita gente ficando mal. UTIs completamente lotadas, as enfermarias dos hospitais todas lotadas, e o fato, isso se propagou por todo o oeste catarinense.
variantes. Então, não é só tem Chapecó, dúvida né? nenhuma. Não. Os médicos aqui apontam com convicção que é a nova variante. Nós temos a participação junto nessa conversa com o senhor, a colega Gabi Lerina e o meu colega Lucas Abate. A Gabi vai fazer uma pergunta para o senhor, prefeito. Sim, prefeito, ouvindo esse seu relato, também os perfis dos pacientes não são somente idosos que estão sendo acometidos pela Covid. O que se percebeu aí, prefeito? Bom, nós temos, para você ter uma ideia, 3 recém-nascidos na UTI com Covid, coisa que até então você não via isso. Crianças de 4 anos de idade apontando Covid, mas não internado. Jovens de 18 anos internado, de 30 entubado. Não há mais idade. Essa variante aí, ela não escolhe idade não, e está pegando muita gente jovem. A preocupação eu demonstrei ao presidente Bolsonaro e também ao ministro da Saúde, isso nós pedimos 100 mil doses de vacina para Chapecó, porque se nós não isolarmos o vírus aqui, isso vai se propagar por todo o sul do Brasil. Logo, logo, vocês terão esse mesmo problema em Porto Alegre também. E é um negócio assustador. Meu colega Lucas Abate. Lucas. Prefeito, boa tarde. Quando que acendeu o alerta na prefeitura de que poderia ocorrer um colapso e o que foi feito desde então? Bom, primeiro até o dia 25 de janeiro nós vivíamos uma normalidade. Só que eu assumi em janeiro. O que nós fizemos tão logo para assumir? Reforçamos as estruturas de atendimento Covid. Eu já estava conversando com o governo do estado para ampliar as estruturas de leitos de enfermaria e leitos de UTI. Tanto é que nós conseguimos 15 respiradores já no começo do mês. Onde é que nós identificamos? Nos atendimentos, nos ambulatórios da prefeitura, os testes rápidos. E aí começou a aumentar e muito. E os clientes da unidade Covid, de um dia que era 200, passou para 700 no dia seguinte. Então, quando acendeu essa luz, eu comuniquei ao Estado que a normalidade, e 2 dias depois lotou os hospitais. Agora, prefeito, mas não está sendo feita nenhuma investigação se de fato essa variante amazônica? Estão aguardando alguma resposta sobre isso? Porque é importante saber, né? Na verdade, as investigações estão sendo feitas, mas você percebe aqui a mutação do vírus é clara. Se comparar o ano passado com agora, a realidade é outra. O sintoma das pessoas, o contágio. Para você ter uma ideia, ontem, 14 funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura já positivaram, coisa que não ocorreu até aqui. Surtos, né? É muito ligeiro. Bom, para quem está chegando agora com a gente, 12:07, nós conversamos nesse momento com o prefeito João Rodrigues de Chapecó, Santa Catarina, que vive um momento muito grave, muito sério. Inclusive, tem uma fala do presidente da República sobre isso e depois nós vamos conversar com o prefeito. Vamos ver o que disse o presidente Bolsonaro. 70% contaminado é uma coisa gravíssima. E daí eu fui atrás dos números e conversei com quem de direito. Essa pessoa de Chapecó me diz o seguinte: de cada 100 que estão no hospital, ou que buscam o hospital, 70 estão contaminados. Daí tudo bem. Então, uma contaminação bem abaixo disso. Agora, contactamos com a saúde, se bem que com a saúde, com a pessoa responsável lá e está em contato com o secretário de saúde de Chapecó. Em havendo uma emergência, é diferente de Manaus. Lá a logística é bastante complexa. Longe de tudo. Aqui não, aqui tudo é próximo. A saúde está pronta para ajudar, se bem que não é essa a atribuição nossa. Quem executa o SUS na ponta da linha é o município e não o governo federal. Essa foi uma entrevista exclusiva ao SBT News e o presidente quis dizer que 70% das pessoas que procuravam atendimento, 70% delas estavam contaminadas. Então, assim, só para não confundir que é 70% da população. Agora, prefeito, eu lhe pergunto, o que o governo está fazendo em termos de Ministério da Saúde? Ontem a gente ia conversar com o senhor, mas o governador de Santa Catarina foi ao seu encontro aí na cidade de Chapecó. O que eu queria saber, que medidas estão sendo tomadas? Qual é a indicação para as pessoas que têm viagem marcada, por exemplo, para Chapecó? Olha, o recomendável é que evitem, transfiram essa viagem para daqui 2 semanas, para evitar qualquer tipo de contágio. Aqui, o que está sendo feito? Tanto Prefeitura quanto Estado e Governo Federal. O superintendente do Ministério da Saúde estava até agora há pouco, o ministro Pazuello, ontem à tarde, encaminhou o secretário nacional de atenção básica para que me ligasse,
Então, de prático, já vamos aumentar 28 leitos de UTI, a previsão sexta-feira 22, semana que vem mais 7. Agora, 2 da tarde, eu tenho uma reunião com a direção do hospital para aumentar uns mais 30 leitos de enfermaria. A prefeitura estamos comprando mais teste rápido para testar com velocidade pessoas que têm sintoma. E como diz o presidente Bolsonaro, 70% das pessoas que têm sintoma, que são testados, são positivados. Isso é alarmante. Prefeito, a UTI, a Gabi vai fazer uma pergunta para o senhor, depois eu quero saber sobre a situação dos hospitais, porque para onde é que vocês estão encaminhando, mas a Gabi vai fazer uma pergunta para o senhor. Era exatamente também essa minha pergunta, André, já faço em conjunto para ti, então, qual é a indicação para onde estão sendo levados os pacientes em estado grave, já que aí está super lotado, e se há uma possibilidade de um lockdown, prefeito? Não, o lockdown não resolve o problema. Isso, nós entendemos que isso seria o pior dos mundos. Você veja bem, nós temos aqui o principal polo do agronegócio do Brasil, está em Chapecó, onde não há registros de casos acima da média dentro dos frigoríficos. O comércio, as lojas, é o lugar onde as pessoas mais se cuidam. O lugar onde as pessoas menos se cuidam é em casa, é nas chácaras e nas aglomerações. Então, nós preferimos manter a atividade com cuidado às pessoas, só apenas fechar tudo isso por 10 dias e aí se multiplicar o vírus em casa, que é o que ocorreu no último lockdown que foi feito. Se o lockdown resolvesse o problema, a Europa já estava resolvido o caso lá. Então nós não vamos fazer o lockdown, o que nós fizemos foi diminuir, por exemplo, fechamos bares, tabacarias, os pubs, e fechamos tudo, proibimos bebida alcoólica nas avenidas, fechamos os restaurantes às 22 horas. Então, nós limitamos alguns horários de alguns estabelecimentos. Quanto às UTIs, como estão todas lotadas em Chapecó, tanto da Unimed como do Hospital Público, está sendo regulado no Estado. Quando abre uma vaga, tem uma aeronave contratada, ela transporta daqui para Criciúma, Lages, Tubarão. Apesar que a prefeitura, o senhor é contra que um paciente saia daí da cidade, inclusive o Rio Grande do Sul recebeu diversos pacientes dias atrás, Manaus e Rondônia, mas nesse caso o senhor é contra que eles saiam de Santa Catarina. Eu sou contra que saia da cidade. Por isso que nós estamos aqui numa operação desumana para tentar abrir os leitos aqui, porque o pior dos mundos, primeiro você pega um familiar seu que vai para UTI no hospital, já é triste. De repente você descobre que ele está lá no outro lado do país ou lá no outro lado do estado. Sim. Então nós somos uma cidade que tem capacidade. Santa Catarina é um estado diferenciado. O hospital tem espaço físico para abrir isso. É por isso que nós lideramos esse movimento junto com o governo do estado, que prontamente nos atendeu, e essa semana se abre esses 28 novos leitos, e o secretário de Estado também vai abrir mais 5 leitos em Xanxerê, que é aqui do lado, a previsão mais 10 ou 15 leitos em Concórdia. Uma força-tarefa, né? É uma operação de guerra, né? Estamos abrindo leito que tem na região para segurar o povo aqui. E aí próximo tem Erechim, tem Nonoai, mas a situação aqui do Rio Grande do Sul, no norte do estado, também não está fácil, né, prefeito? Não está. Eu te diria, o caso de Chapecó, ele é muito parecido com o Alto Uruguai Gaúcho, e ali na região do Paraná, Pato Branco, a situação é a mesma. Então, por isso, quando alertei o ministro Pazuello, se nós não fizermos o isolamento com vacina, como foi feito em Manaus, daqui a pouco nós podemos ter esse surto em todo o sul do Brasil. Aí é um mundo muito ruim, muito difícil. Manaus, por exemplo, teve um problema grave, mas foi isolado. Lá é só lá. Aqui é campo aberto, é diferente, aqui é muito pior do que lá. Aqui não vai faltar oxigênio. Mas pode, em Chapecó faltou espaço e mão de obra. Bom, prefeito, a gente agradece ao senhor. Eu sei que a origem tem a ver com muitos imigrantes na cidade, né? Essa foi a explicação que a gente recebeu, não é isso? Aqui tem, você tem uma ideia, nós temos aqui aproximadamente 15 mil imigrantes, dos quais 13 mil estão legalizados e 2 mil aproximadamente que vieram de forma clandestina. Esses últimos aí, que eu me refiro, vêm por Manaus. E vêm todos com passagens pagas por ONGs, por igrejas, e não tem exame, não tem nada. Pode ser a origem, então. Pois é, estão circulando sem controle. Muito bem, prefeito João Rodrigues, a gente agradece a sua participação, nossa solidariedade, que passemos por essa fase difícil aí, a nossa querida Chapecó, em Santa Catarina. Obrigado, prefeito João Rodrigues, uma boa tarde para o senhor. Muito bem, 12h14 agora.
um recado importante do Sindicato Médico. O Simers saúda a aprovação das vacinas para imunização emergencial contra a Covid-19 e mobiliza-se para disponibilizar tais vacinas com a máxima brevidade possível aos médicos interessados e oferece à estrutura da instituição a campanha de vacinação. Um gesto que demonstra apoio efetivo às iniciativas que visam, essencialmente, a promoção da saúde. O Simers ainda ressalta a importância da manutenção dos hábitos de prevenção e destaca o respeito à autonomia do médico para identificar e orientar sobre o tratamento mais adequado ao seu paciente. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, agora 12h15, atenção, teve um acidente inusitado flagrado por câmeras de segurança. Olha esse carro vermelho, o que aconteceu, Gabi Lerina? Dentro desse valo, né, dessa obra que estava sendo feita lá em Flores da Cunha, viu só o pulo que deu o carro, André? Nossa. A gente não tem muitos detalhes, nós conseguimos contato com o motorista ou a motorista para poder entender o que realmente aconteceu, mas de fato é muito inusitado. Vamos lá, o que diz a prefeitura lá de Flores da Cunha? Que estava acontecendo uma obra em todo o sistema pluvial aí desta região e que durante toda a terça-feira, dia de ontem, os trabalhadores fizeram lá os seus reparos e tal, e aí no fim do dia colocaram aquele cavalete que a gente consegue enxergar na imagem, André, depois eu peço para que você consiga parar a imagem, isso, colocaram aquele cavalete ali, umas pedras na ponta para dizer, ó, tem obra aqui, só que a gente não sabe, né, se de dentro do carro a pessoa consegue enxergar com clareza. O fato é que o motorista veio no fim da tarde de ontem, acabou pulando por cima das pedras e, ó, direto, ó, mergulhou dentro do buraco, né? Tem um detalhe, olha, várias coisas. Primeiro, viu que é final de tarde, 18h50, o sol direto no olho do motorista. Bom, aí talvez faltasse um cavalete adiante, não sei, a gente não tem essa informação. E olha que e é bem de frente o sol, né? O sol pega bem de frente. Eu não sei se essa região aí é a região central da cidade, depois o pessoal me confirma, apenas uma curiosidade, porque aí eu vou relacionar um outro caso. Mas eu vou pedir ajuda para o nosso consultor automotivo, Guilherme Roquete, né? Que já deve saber qual é o carro, o ano, modelo, quantas... cilindros. Os cilindros. E, bom, o que se sabe é que o motorista saiu, não ficou ferido, isso é importante. Agora, para um carro, numa situação dessa, hein, Guilherme, ele tira o carro do eixo, né? Não foi com tanta velocidade. Para aí depois a imagem aqui um pouquinho, que eu quero só fazer uma análise ali, na imagem anterior. Não me parece que tenha um cavalete aqui na descida desta rua, tá? Só chamando observação, Citida. Ah, não, tem aqui, ó. Tem. Tá aqui, ó. Na outra tá imagem aqui, da câmera de flagrante aparece, né, André? Quando entra o carro, vindo o veículo. Que a câmera mostra esse aqui, ó. Este aqui, o cavalete aqui, mas eu vejo que tem um outro. Um outro aqui, pode ser que tenha sido depois também. Bem provável. Também pode ter sido depois, é verdade. E a gente vê que o buraco é troca de encanamento, mas isso para o carro. Que bom que o motorista também, mas o carro é um estrago, né, Guilherme? Exatamente, com certeza é um baita de um estrago, André, até porque assim, tem um outro detalhe nesse aspecto todo aí que a gente tem que prestar atenção, é o tempo de reação do motorista, em que momento ele pode ou não ter visto a sinalização e quantos segundos, por exemplo, ele pensou, opa, pode ter alguma coisa aí, e depois o tempo do carro também de frear. Quando a gente está numa estrada, eu sei, até por causa da BR-116 aqui, que tem vários trechos em obras, no momento em que tu visualiza uma placa de obra e com essa indicação, já tem que tirar o pé, já tem que reduzir a velocidade bem antes. E a sinalização em casos de obra, principalmente em rodovias, não é o caso, mas principalmente em rodovias, ela precisa ser muito antes, bem antes. E no caso da cidade, até na esquina, para que as pessoas não tenham acesso. Então, a gente tem essa dificuldade. E outra, tu falasse bem, André, quando falou do sol. O sol, ele tira totalmente a visão do motorista, ele cega. Alguns carros até mais antigos, que o para-brisa já está um pouco mais gasto, em função de passar o limpador ali no vidro, ele acaba espalhando mais ainda os raios do sol e isso prejudica mais ainda a visão do motorista. Por isso a importância das pessoas respeitarem a coloração dos vidros. O pessoal quer botar vidro escuro, aquele filme escuro, eu não sei nesse caso aqui, tá? Mas muita gente quer botar o vidro mais escuro também na frente, o filme escuro na frente, e tá aí uma das razões. Mas nem pode, eu acho. Né? Não pode, mas o jeitinho sempre vale. Tem uma limitação. Tem aliás, na frente é praticamente
na frente é tão fraco que é melhor deixar sem, inclusive. Tá aí uma das... Não sei se foi aqui o caso, mas é um exemplo porque é a importância. Eu só quero chamar a atenção para uma outra história. Para quem está chegando agora, 12h e 20 minutos, estamos mostrando este incidente que aconteceu ontem à tarde, no final da tarde. Não sabemos aos detalhes, mas pode ter sido sim falta de sinalização. O carro não estava devagar, mas também não estava muito rápido. E foi direto e caiu no buraco. Estavam fazendo obras no encanamento aqui. E eu lembro que há 1 ano e meio atrás também tivemos um problema lá em Flores da Cunha. Lembram dessa imagem aí que você está vendo? Lembro, foi em novembro, né? Foi final de novembro, 19 de novembro, lá de 2019. 19 de novembro, está ali na tela. Uma senhora que estava inclusive com uma criança. De 12 anos, eu lembro dessa história. Foi problema no encanamento também, né? Só que esse buraco surgiu de repente. Né? Passa um caminhão, né, André? Isso. E aí, na sequência, o asfalto cedeu, aí caiu essa senhora que estava dentro do carro com a filha dela de 12 anos. Se feriram de forma, assim, nada muito grave, né? De uma forma leve, mas levaram um grande susto, né? Também lá em Flores da Cunha. A gente não sabe se é perto da região. O outro caso... Isso foi na região central. É na Avenida Vindima. Eu Isso. não tenho detalhe, não conheço Flores da Cunha, assim, para saber se qual é a região. Qual é a região desse outro caso. Agora, esse caso foi no centro. Que curioso, né? Dois acidentes dessa forma. Eu não sei se os colegas têm aí a imagem que aparece o caminhão. Essa imagem aí que aconteceu 1 ano e pouco atrás do carro. Aí, ó. O caminhão passa e o buraco surge do nada, quer ver? Vai aparecer de novo. Isso repetindo, foi 19 de novembro de 2019, lá em Flores da Cunha, onde teve um problema no encanamento, abriu esse buraco, o asfalto a gente não percebia, né? O asfalto tapava o buraco, a carteira que tinha embaixo, o caminhão passou, abriu, veio o carro por trás e caiu no buraco. E agora daqui a imagem de ontem à tarde, de um motorista que estava descendo, não viu a sinalização, não se sabe e caiu, né? Um caso diferente sim, né, Gabi? Mas casualmente aconteceu em Flores da Cunha. Flores da Cunha ou Buracos da Cunha? É isso que falaram? Pois é, André. Pois é, e a prefeitura reforçou, que a produção está nos passando, que a prefeitura reforçou que o local estava sinalizado. Mas, espera aí, né? Aquele cavalete que eu tô vendo lá no fundo da imagem tá meio de lado. Só um cavalete? Quantos cavaletes será que tinham na região ali, né? E será que não poderia ter um outro tipo de sinalização um pouco mais reforçada, André? A gente não consegue enxergar muito bem, a sinalização, né? Tem que ser antes. A questão assim, ó, como dissemos, tem vários fatores que a gente, até porque foi ontem à tarde, nós tentamos contato com a motorista, não conseguimos, quem sabe a gente consiga mais adiante para esclarecer. Mas ela pode, por exemplo, a gente não sabe se o cavalete ele estava na distância correta, começa por aí. Segundo, a gente não sabe se é o proprietário de uma das residências próximas que já estaria dentro da faixa, ou seja, o cavalete estaria mais distante, entende? E ele saiu de casa e foi direto e se deparou com um buraco. O sol deve ter atrapalhado, certamente, eu acho que influenciou sim, mas isso só um motorista para explicar. Eu vejo que as pessoas levam um susto aqui, ó, do outro lado da rua, tem dois jovens sentados e imediatamente correm para ajudar. Vai aparecer aí na imagem desse carro vermelho, ó. O carro vai cair. Fundo, né, André? O carro vai cair e logo em seguida 2 pessoas sentadas levantam, ó. Então eles aqui no canto, ó, tem uma moto e um sentado e escutam um barulho e vem imediatamente fazer o socorro. André, olha só a informação nova que a Paula Estivalé levantou pra gente aqui, ó. A distância entre esse local para aquele outro, que o carro cai dentro da cratera, 5 minutos. É pertinho. 5 minutos de distância entre uma rua e outra. Muitas cidades têm esses problema de encanamento. Porto Alegre é uma delas, né? São redes antigas que estouram, vai abrindo buraco. Em alguns casos dá tempo de abrir, fazer o conserto. Em outros casos, como mostramos um ano e pouco atrás, o buraco se abriu de maneira muito rápida. Se a gente conseguir o contato com essa motorista, poderemos saber mais detalhes. Agora, o importante sempre é isso. É uma sinalização que o motorista possa, né, enxergar. Porque ela nem freia, né? Vai direto pro buraco. Impressionante. A gente tem a informação de que esse motorista, o motorista não se feriu, né, André? Então, estaria usando o cinto de segurança. Já pensou, né? Guilherme Roquete poderia fazer um comentário sobre isso, sobre o cinto de segurança, né, Gui? A gente não tem mais o Gui só vai voltar daqui a pouco.
Voltou, Gui? Aí, Gui. Rapidinho, foi e voltou. Voltei. Me chamaram, eu voltei. Pra falar de carro, Deixa ele que ele fica até amanhã falando, né, André? O modelo, né? Qual é a potência. Vocês sabem que, olha só, o cinto de segurança, Gabi, que tu estava falando, ele foi criado por um engenheiro da Volvo, esse cinto de 3 pontos que pega aqui no ombro, e ele serve exatamente para evitar que tu te projete para frente num caso de colisão. Tanto que naqueles carros antigos aí, Opala, Brasília e Fusca, o cinto era só no abdômen aqui. Então, na época se criticava, para que eu vou usar isso aqui? Tá aí um motivo, né? Muito bem. Obrigado, Guilherme Roquete. Meio-dia, 25 minutos. Atenção, olha só, agora o nosso assunto é golpe. Cuidado, a gente tem que se cuidar, porque tem golpe em tudo que é lugar. Ontem mostramos a história de um casal lá do norte do estado. Ametista do Sul, né? Um casal que perdeu tudo. Tá aí o casal. Eles queriam construir um salão de beleza e caíram no golpe, porque eles contrataram uma empreiteira que nunca ergueu um tijolo sequer da obra que eles tanto sonharam e com tanta dificuldade juntaram dinheiro. Nós vamos conversar agora com um especialista em direito do consumidor que vai explicar para a gente os cuidados que você precisa ter antes de fechar um negócio, né? Para não cair no golpe. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter a informação. A informação é preciosa nesses casos, por isso vamos conversar com o doutor Marcel Pinto. Doutor, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, André. Escuto sim. Doutor, eu sei que nos dias de hoje é muito difícil, né? A gente tem que se cuidar. É mensagem que chega, tu vai fazer uma pesquisa, tu pode cair num outro golpe também fazendo a pesquisa. Mas como que a gente pode, assim, de uma maneira simples, mas certeira, não cair em golpes como esse que aconteceu com esse casal? Perfeito. A situação é bastante peculiar, mas por incrível que pareça, ela é usual. É muito preocupante essa situação e a gente tem que fazer um tipo de análise anterior às contratações e partamos do básico. O básico é, essa pessoa existe, essa pessoa jurídica, essa empresa existe, a gente tem alguma referência dela, ela fez algum serviço, a gente tem alguém que possa indicar esse trabalho. Isso, a gente parte desse pressuposto, né, de histórico. Se essa pessoa jurídica, ou essa empresa, ou esse profissional que disse ser habilitado a realizar tal serviço, se alguma vez, de fato, ele já fez esse serviço. Isso eu acredito que seja a primeira questão. Vamos lá, vamos usar os nossos contatos próximos, né? Certamente a gente chega numa empresa como essa, em regra, por uma indicação. Se não for por uma indicação, for por uma pesquisa na internet, por exemplo, bom, a gente pesquisa a empresa, mas também vamos pesquisar informações sobre ela. Informações de toda a ordem, desde serviços efetivamente prestados até, por exemplo, se ela tem processos contra ela. Isso é uma pesquisa singela de ser feita. É simplesmente botar o nome da empresa ou da pessoa em processo, não é garantia, em um buscador qualquer, e vai aparecer, se houver um processo, provavelmente vai aparecer na pesquisa o nome da pessoa e processo vai aparecer na pesquisa. Então, eu sempre oriento aos nossos clientes, eu lido muito com empresas, na maioria dos nossos clientes com empresas, mas a gente sempre orienta que as informações sejam, como determina o Código de Defesa do Consumidor, ostensivas. Que os meus clientes são orientados a informarem para os seus clientes tudo de maneira ostensiva. E se as informações, mas, doutor, dessa pessoa que está sendo... Diga, pois não. Não, é que assim, ó, esse é a ajuda que eu quero do senhor, tá? Vou fazer uma contratação. Bom, então, eu fazer uma consulta pela internet, ela pode não ser garantida. Até mesmo porque tem muitos dos comentários que são até combinados. Isso pode acontecer. Então, assim, qual é o local certeiro? Vai no PROCON? Vai na Justiça? Aonde que a gente pode ter certeza? Porque assim, ó, tu vai fazer então a pesquisa pelo CNPJ ou o CPF do proprietário, também pode ter laranja. Então, assim, qual é o local certeiro? O primeiro lugar que eu devo me dirigir? O primeiro lugar são, em regra, os sites de reclamação. A gente tem alguns sites de reclamação que são bastante famosos no país e que tratam de consumidores informando outros consumidores de que empresa A ou B não é idônea ou não atende ao que se propõe. Sim. Então, os sites de reclamação são verdadeiros mecanismos colaborativos, onde um consumidor avisa para o outro consumidor. Preste atenção nessa empresa, talvez ela não seja o que ela promete ser. O PROCON é um caminho? O PROCON é sempre um caminho. O PROCON é o órgão que está na linha de frente para esse tipo de contato.
nós temos uma relação muito boa com o PROCON, e o PROCON do Rio Grande do Sul, ele tanto os municipais como o PROCON estadual, ele é referência em atendimento, ele é referência em atuação. Eu recomendo muito o acesso ao PROCON e os sites de reclamação de consumidor para consumidor, e questões básicas, como, por exemplo, se essa empresa possui um site, se essa empresa possui um endereço efetivo, se ela possui um telefone que, quando se liga para lá, alguém atende. A gente tem que fazer, na verdade, a gente tem que fazer um curso para saber como contratar um serviço. Praticamente isso. Para quem está chegando agora, 12h30, estamos conversando com o Dr. Marcel Pinto, que é especialista, né, no direito do consumidor. Muitos golpes vêm acontecendo, inclusive o que mostramos ontem no norte do estado, de um casal que contratou um serviço e aí, infelizmente, né, foi um golpe, perderam 15 mil reais. Tem até uma vaquinha na internet, no nosso Facebook, tem aí o caminho para quem quiser ajudar e colaborar. Por falar em rede social, doutor, olha só, a gente tem a participação do Pablo aqui com a gente. Ele perguntou pelo Facebook: comprei um carro na OLX, mandei o comprovante do depósito e nunca mais tive notícias do carro e nem do meu dinheiro. Levei um golpe de 3 mil reais. Pois é, olha só, vamos então separar essa informação por partes. Primeiro, uma compra em sites de transação de pessoa para pessoa, ela precisa de maior segurança. A gente tem alguns sites que dão seguro para esse tipo de transação. Alguns sites não dão. A maioria não dá seguro para esse tipo de transação. Então, já é uma transação que tem que ter um pé atrás. Ela não é uma transação singela, especialmente porque a gente não está vendo a pessoa do outro lado. Normalmente, esses negócios são à distância. E quando eu falo distância, eu estou falando de, inclusive, um estado diferente. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão respondendo diretamente ao Pablo, vamos lá, 3 mil reais por um veículo. A gente não sabe que veículo é esse, mas se for um veículo que custa consideravelmente mais do que 3 mil reais, aí já é um sinal de golpe. Porque um veículo de valor expressivo, sendo vendido por valor não expressivo, provavelmente alguma coisa está errada na documentação ou até, de fato, na transação. Não existe esse tipo. A outra questão indispensável, e isso é algo que eu falo isso para todo mundo, clientes, amigos, parentes, é indispensável fazer a ocorrência policial. Isso tem que ser registrado, é indispensável um registro para que tenha um histórico do que está acontecendo, porque esse caso do Pablo certamente não é só do Pablo. Esse caso tem outras repercussões. É que às vezes é um sinal também, né, doutor? Esses 3 mil, a gente não sabe se é o valor do carro, mas também pode ter sido um sinal para... A Gabi tem uma pergunta para o senhor, minha colega. Pois é, doutor, eu fico pensando que triste, né? Primeiro a gente tem que desconfiar para depois confiar na empresa ou na pessoa, enfim, isso é muito triste, mas é assim que funciona e a gente tem que estar atento. Agora eu lhe pergunto, doutor, assim, a pessoa foi vítima, né? Caiu no golpe, o que diz o direito? Tem como reparar isso? Porque a pessoa se sente, primeiro, enganada e depois também perdeu aquele valor, né? Como é que fica a situação da pessoa, da vítima? Perfeito. Assim, ela tem sim como ser reparada, mas nos casos em que as relações são entre pessoas físicas, tá? A gente não tem uma empresa envolvida, vai ter que ser acionado o judiciário e a gente vai sim precisar das informações dessa outra pessoa, né? Da pessoa que não entregou o serviço ou o produto. Tem sim o direito de ressarcimento, tanto o ressarcimento do valor investido, mas também de eventuais outros prejuízos. Como, por exemplo, se a aquisição de um bem é para uso profissional, bom, tem aí os lucros cessantes. Essa pessoa vai deixar de receber o valor porque ela não tem como operar com a máquina ou produto ou serviço que ela estaria contratando e não foi entregue. Então, sim, existe a possibilidade de ressarcimento. Se for uma pessoa física, a gente vai precisar de informações dessa pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, a gente tem... O leque aumenta um pouco mais, porque a gente pode tanto adicionar a pessoa jurídica, né, essa empresa que não prestou o serviço que foi contratada, mas também os sócios dela. Então, esses dois caminhos, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, eles, em regra, partem do judiciário. Então, sim, a gente tem que levar essa informação ao judiciário, isso por uma reparação civil, né, então para o ressarcimento do valor, mas a gente não pode esquecer da punição e da sanção penal disso. Então, tem sim a necessidade de fazer uma ocorrência disso também, até para dar publicidade para essa situação,
para que outras pessoas saibam que a empresa de CNPJ tal não é idônea. E aí tem olha, a gente recebe tantas informações de golpe, tem o do envelope, né, do depósito no banco, que agora com o Pix até já não existiria mais isso, mas aí tem que usar o Pix, né, que é esse novo sistema de pagamento de transação. Mas o envelope vazio, isso aí durante muito tempo também foi um problema muito sério. Esse casal, por exemplo, que a gente mostrou lá de Ametista, doutor, eles pagaram 15 mil e também é uma orientação, eu acho, não pagar todo o valor da obra, negociar que seja aos poucos conforme o andamento. E isso as empresas também têm que compreender que é importante para o cliente que seja assim, né? Bom, doutor, a gente falaria até amanhã sobre isso. A gente tem que fazer uma live com o senhor uma hora para a gente abrir espaço para os nossos telespectadores, consumidores, para esclarecerem as dúvidas. Doutor Marcel Pinto, advogado do direito do consumidor, obrigado pela entrevista. Não é mesmo, Gabi Lerina? A gente tem que ter muito cuidado, porque, olha, golpe tem tudo que é lado. Tudo que é lado. Tudo que é bonzinho demais, né? Tudo que é bom demais tem que desconfiar, né, André? Não existe almoço de graça, né? E no dia a dia a gente correndo vai fazer as coisas rapidamente, já para ir eliminando, fazendo o que precisa fazer e depois quando vê caiu num golpe. Atenção, olha só, no norte do estado vem um flagrante de um criminoso levando um carro estacionado em frente a um mercado. Mas não é qualquer criminoso. Até porque ele diz que ele tem palavra, né? Hein, Gabi? Ele disse o seguinte, vamos combinar? Você quer resgatar o seu carro? Pois é, eu cobro uma bagatela de R$4.000. Foi essa negociação que este homem que a gente vê caminhando aí, que foi e depois volta, em 3 minutos levou essa caminhonete branca, deixou a vítima sem carro, sem automóvel e ainda quer negociar. Quer trocar R$4.000 é o valor que ele pede de resgate para que a vítima tenha o veículo de volta. E tudo isso, André, através de áudios pelo WhatsApp. A gente mostra a partir de agora, né? Olha aí. Não pra enrolar ninguém, Olivia. Eu não pego pra fazer nada, só que nem assim, ó. Um cara, uma vez eu peguei uma saveira aí em Carazinho, o cara foi botar a polícia, daí eu tive que botar fogo na caminhonete, né? Porque eu acho que o que a gente tem a palavra, né? Vamos escutar mais outro. Tem que ter palavra, André. Não vai botar fogo, entendeu? Vamos escutar mais outro aí. Olha só. Se eu achar que tem alguma coisa errada, vai pro fogo igual. Eu não tô nem aí. Tu entendeu, homem, velho? Não, eu preciso da minha caminhonete pra trabalhar, cara. Tu pegou o carro de um trabalhador. Pegou um carro de um trabalhador, não de um... Sim. Viu? Foi uma fatalidade, mas foi isso aí, homem, velho. Tu entendeu? Foi o nosso caminho se cruzar, entendeu? Podia ter sido do fulano empresário, mas não, foi o nosso caminho que se cruzou. O legítimo caso, ele ter dito, conhece... Não, ele deveria ter dito, esse criminoso, conhece o ditado, a ocasião faz o ladrão? Foi o que aconteceu comigo, deixou o carro ali deixou o carro ali na frente, eu peguei, ele tem palavra, põe só o texto ali pra gente ler um pouquinho, né, desse fato que aconteceu em Carazinho. Olha, viu só, foi uma fatalidade. Mas foi isso daí, homem, velho. E daí, homem, velho? Tu entendeu? Foi o nosso caminho se cruzar. A ocasião faz o ladrão, praticamente isso. Entendeu? Podia ter sido o fulano, podia ser qualquer um, mas aí foi tu que cruzou na frente, né? Mas foi o nosso caminho que se cruzou. E aí é o que eu digo, é o cárcere privado do carro, porque ele tinha... Eu só não consegui ver se ele fez ligação direta para ligar o carro ali, não aparece muito bem. Simplesmente saiu andando, né? Porque ele ligou o carro com muita facilidade. Chamou atenção também esse detalhe da imagem, Ele foi direto ali na maçaneta do carro, aquela chave micha, talvez, que ele deve ter usado. Mas ele tinha informações, porque ele ligou para o proprietário para fazer, portanto, ó, ali ele vai vai ali com a chave, mas que agilidade, é uma chave que ela é, o Lucas deve conhecer, não por praticar crime, obviamente que não, mas pode explicar para a gente essa prática que usa-se uma chave que ela é meio universal, né, Lucas, para conseguir, e o Guilherme também. A chave micha. A chave micha, exatamente. Então vejam só, ele pegou e como que ele tinha o telefone do proprietário do carro? Ligou e fazendo a chantagem, ou seja, deixando o carro em cárcere privado, na maior ali conversa. E o caso não foi adiante, ou seja, o proprietário não chamou a polícia, não, porque era um período aí que ele não teria condições, porque estava de um feriadão, enfim. Essa foi a dificuldade, pelo visto, perdeu o carro, né? Lucas, Gabi, pode falar, Gabi. André, tem... Vai, Lucas, vai. Tem dois tipos de...
Tem dois tipos de furto que eles usam mais nesses espaços públicos, que é a chave Misha mesmo, que é uma chave universal, que eles vão colocando ali, ajeitando e conseguem abrir. E tem também o conhecido chapolim, que é uma espécie de bloqueador de sinal. E quando a pessoa aperta o alarme do carro, o bandido aciona ao mesmo tempo e impede que o carro seja trancado, que é o chamado chapolim. Então, às vezes, o carro fica aberto, a pessoa nem percebe, o criminoso vai lá e furta o veículo. Mas chama a atenção, André, a audácia desse criminoso de fazer uma extorsão. Isso que ele está fazendo, de ameaçar, colocar fogo, pedir um resgate, não deixa de ser uma espécie de extorsão. Eu até já em outras oportunidades já conversei com a polícia sobre isso, e a polícia sempre fala que em caso de extorsão, sendo esse tipo de furto, qualquer outra coisa, cachorro, sequestro, nunca pagar nenhum valor, até porque palavra de bandido, de criminoso, não tem valor nenhum, ou seja, o risco é grande de ter um prejuízo ainda maior. Ele não tem palavra, mas ele queria que a vítima tivesse palavra, né, André? Detalhe. E ainda causou, disse que foi assim, uma coisa do destino, não é mesmo? Estava passando na frente, quando de repente virou vítima. Por que ele foi estacionar ali? Coitada da vítima, né? Tem nada que ver, ainda levou a culpa de tudo isso. O André, rapidamente, nós conversamos com a vítima, nossa produção conversou com a vítima, e ele disse que este mesmo homem é suspeito de ter feito a mesma ação em pelo menos 3 outros veículos. E um deles ele até assume, né? Um deles ele até diz que na outra história não chegaram no consenso, ele botou fogo. Botou fogo. Então, agora de tarde... Não é novidade não, ele atuando lá nessa região não, viu? Agora de tarde a gente vai entrar em contato com a delegacia de polícia lá de Carazinho para ter detalhes do desfecho. Por causa do feriado houve uma dificuldade que a gente conseguiu o contato. E aí, então, essa história que, olha, sempre tem que colocar a polícia no meio, porque é muito importante jamais fazer negociação, né? Uma negociação com o criminoso. Vamos botar mais um áudio aí para ver os termos, né? Toda a negociação desse criminoso. Não tô pra enrolar ninguém, velho. Eu não pego pra fazer nada, só que nem assim, ó. Um cara, uma vez eu peguei uma saveira aí em Carazinho, o cara foi botar a polícia, daí eu tive que botar fogo na caminhonete, né? Porque eu acho que o que a gente tem a palavra, né? Olha... Se tu não vai botar a polícia no meio, fica tranquilo que tu vai ter tua caminhonete de volta, velho. Pra nós, uma caminhonete velha não serve pra nada. É só pra isso mesmo. Pegar os teus troquinhos e deu. Olha, a gente pode... Quer dizer, ainda dizendo que o carro era uma porcaria, né? Era uma porcaria. Põe essa última frase dele ali. Isso é o criminoso, né? Conversando. Ó, se tu vai botar a polícia no meio... Fica tranquilo. Se tu não vai botar a polícia no meio, fica tranquilo que tu vai ter a tua caminhonete de volta, homem velho. Pra nós, uma caminhonete velha não serve pra nada. Pra nada. É só pra isso mesmo, ou seja, é só pra fazer chantagem e pegar uns troquinhos, como ele disse, tirar os teus troquinhos e deu. Mas se essa pessoa não tem que ir pra uma cadeia pra parar de praticar esse tipo de golpe, principalmente um trabalhador, gente, precisando da caminhonete pra trabalhar e o outro debochando da cara. Ainda caminhonete velha, carro velho pra nós não serve, Gabi. Mas que barbaridade, né? Ô, André, esse caso aconteceu no dia 13, tá? Detalhe, hoje ainda a vítima tá sem o veículo, porque ela parou de negociar com esse ladrão, com esse suspeito, né? Então, ou seja, vai saber ainda a vítima. Vai saber o que aconteceu com o carro. Se a gente tiver notícia, a gente vai atrás, porque, como dissemos, a delegacia dessa que cuida deste caso, a gente não conseguiu o contato, mas vamos trazer aí, se possível, a atualização, porque, querendo ou não, além de tudo, é um golpe, né? É um golpe que está todo mundo sujeito, infelizmente, a isso. Mas e ainda dizer que tem palavra. Era só o que faltava, minha gente. Muito bem, meio-dia e 43 minutos. Atenção, um alerta importante. O uso de remédios sem eficácia comprovada contra o coronavírus, por exemplo, pode causar a hepatite medicamentosa. É uma doença que ataca o fígado, né, e pode causar, inclusive, a morte. Por isso, preste atenção nessa reportagem. O remédio é para piolhos e outros parasitas, mas sem eficiência comprovada, a ivermectina tem sido usada em tratamento precoce à Covid-19. E o pior, em dosagem até 100 vezes maior. A agência que se chama FDA, que é uma agência americana, que seria a Anvisa no Brasil, faz um alerta de que não há nenhuma evidência de que ivermectina deva ser utilizada na rotina para
ou tratamento de casos leves, moderados ou mesmo para prevenção da doença. Os especialistas têm alertado constantemente sobre a ineficácia do medicamento. Esta farmacêutica notou a diferença na hora da procura. No início foi uma correria, as pessoas compravam 20, 30 caixas, depois precisava reter a receita, daí diminuiu bastante. E agora quase não sai. Eles conseguiram ver que não tinham os mesmos resultados. Além do alerta de médicos, a própria fabricante que produz a ivermectina afirma que ela não serve para tratamento contra o coronavírus. A recomendação é para tratar parasitas em dosagem única e conforme o peso do paciente. O risco de uma superdosagem é desenvolver uma hepatite medicamentosa. Ou seja, era uma pessoa que até ontem não tinha lesão alguma no fígado, tinha um fígado completamente saudável e pode estar 2, 3 dias depois necessitando de um transplante. Recentemente, o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia relatou o caso de um paciente jovem que precisaria de transplante pela ivermectina. O post foi compartilhado quase 15 mil vezes. Entre os relatos de colegas, a história de um paciente de 37 anos que quase morreu e teve sequelas críticas. Este outro contou que o primeiro transplante de fígado que viu foi causado pelo medicamento. Qual a dose que nós devemos utilizar? Enquanto isso não estiver estabelecido, quem usar a ivermectina está correndo um risco que pode ser, em alguns casos, muito importante. Não, e o pior não é isso. Cadê a Gabi? O pior não é isso. Tem muitas farmácias que têm assim um placar enorme dizendo que tem esse remédio para vender. Nada contra o remédio, que ele tem eficácia sim, mas para outras coisas, tá? Tem eficácia para o que ele é indicado, para verminose e outros tipos de tratamento. O que é importante deixar claro que não é só esse caso, né, Gabi? Para outras doenças também, as pessoas têm mania de tomar remédio, é um perigo muito grande, porque tem isso, o resíduo vai indo para o fígado e aí depois chega uma hora que a conta vem. Eu ia dizer isso agora, a conta chega, né, André? É muito perigoso, ainda mais tomar um remédio sem a prescrição médica. Isso. Não pode, gente, não pode. Não. Fica esse alerta, pelo amor de Deus, né? E aí, mais do que nunca. E aí fazer o quê? Fale com o seu médico. Fale com o médico, que aí tem toda a orientação. Gente, olha só, atenção, Gabi, já uma chamada aqui do esporte, uma informação que está nos chegando. O Jeremias Werneck, o que a gente pode adiantar? Daqui a pouco ele vai detalhar uma possível situação do Renato no Grêmio. Isso significa o quê? Daqui a pouco de olho no Renato. Daqui a pouco o Jeremias trazendo informações pra gente sobre o Renato. Ele não para com o telefone, ele tá com o telefone assim. Eu só vejo o telefone que é da cor da tua blusa, amarelo, e eu só vejo o telefone para lá e para cá, o Jeremias aqui no estúdio. Então aguenta aí, espera aí, que daqui a pouco o Jeremias trazendo informações sobre a situação do Renato. Mas não dá para adiantar nada um pouquinho sobre o que é? Não dá. Pois é. Vai deixar a gente na curiosidade. Eu vou falar. Não vou falar. Ele tá confirmando, eu acho, né? Deixa ele confirmar. Não, pior que eu não sei. Daqui a pouco, então, o Jeremias fala, tá bom? Olha só, atenção, uma dupla de traficantes foi presa com quase O quê? Uma tonelada de maconha na BR-158, lá em Palmeira das Missões. Olha, tinha madeira e tinha tijolo, né? Só que o tijolo era um outro tijolo, né, Gabi? Pois é, olha ali, estava bem escondida a droga, mas né? Mas olha nada ali. Foge dos policiais, nada foge. Embutido ainda, tijolo embutido. Viu? Olha lá. Pois é, toda essa droga aí, essa droga estava em várias, a gente viu ali várias e várias caixas seladas, escondidas no meio de uma carga de tábuas. O caminhão com placas de São Paulo estava entrando aqui no Rio Grande do Sul por Santa Catarina. Essas caixas foram localizadas 796 tijolos de maconha com um peso de cerca de 800 quilos. Já pensou, André? 800 quilos dessa droga. Essa apreensão representa, de acordo com a polícia, um prejuízo de cerca de R$1 milhão ao crime organizado. O motorista e o passageiro do caminhão, o motorista 38 anos e o passageiro de 50 anos, são moradores do estado de São Paulo, foram presos e encaminhados para a Polícia Civil. Mas já pensou? Olha só quanta droga e nada escapa dos policiais, nada escapa aí do trabalho dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. E eu vou te dizer, Gabi, a gente olha aí para essa apreensão aí, para essa madeira, imagem. Não é qualquer pessoa que coloca
também dessa maneira embutido. Quer dizer, é algum profissional, ou contrata alguém que trabalha com móveis ou algo assim. Porque é feito de uma maneira que é para não desconfiar. Agora, imagina se a polícia vai olhar, vai achar que vai acreditar e vai mandar embora. É claro que não. Conseguiu, foi lá e tirou. Até parece um pedaço de madeira maciça. Dá a sensação, são aquelas colunas de madeira, né, feita muito com eucalipto, mas ali não. Ali era uma madeira oca, um eucalipto oco. Porque cheio dentro... de droga dentro, estava recheado, né? É, mas também, qual é a quantidade, Gabi? 800 quilos aí de maconha, pensa só quase 1 tonelada. Pois é, né, André? Você chama atenção para isso mesmo. Mas é que geralmente também, nesses casos, a polícia trabalha muito com denúncias anônimas que surgem, né? E daí começam a se observar a movimentação dos caminhões, dos veículos e tal. E aí se intercepta esse veículo e aí se vem com tudo para poder fazer a análise dessa carga. Se deram de cara aí com quase 1 tonelada de maconha, um golpe aí para essa organização criminosa. Não temos mais detalhes, André, de onde, para onde estaria sendo levada essa droga, mas foi um golpe bem grande aí para essa organização criminosa. 12h50, estava preparando o almoço, não estava acompanhando, se distraiu, está olhando essa imagem, não sabe o que é, um carregamento de madeiras? Não, também era, mas eram madeiras que estavam recheadas. Aonde aconteceu, Gabi? Isso, aconteceu aqui na região, bem lá na divisa com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque esse caminhão que estava entrando no Rio Grande do Sul vinha de São Paulo e tinha a ideia de trazer essa grande quantidade de droga aqui para o Rio Grande do Sul, mas foi interceptado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Veja só, lá com marretas ali, né, atirando tudo que tinha de dentro para poder abrir, para poder localizar a droga, né, André? Eles devem ter entrado lá por Iraí, ter pego a BR-386, passado ali por Frederico Westphalen, Seberi, e foram em direção à Palmeira das Missões. Querida Palmeira das Missões, que tanto contribuiu já com a música gaúcha, né? Tantos festivais em Palmeira das Missões. BR-158. BR-158, em Palmeira das Missões. Deve ter saído da 386, pego a 158 e aí em Palmeira das Missões foram apreendidos. Se foi para a direção de Palmeira das Missões, poderia estar indo para a região aí oeste do estado, né? Porque aí é caminho para ir ou região central. Isso a investigação só que vai apontar, mas deve ter entrado, geralmente entra ali para estar em Palmeira das Missões, certamente o caminho mais próximo teria sido vindo de Iraí, né? Ali perto de Goiôem, tem aquela região ali que vem o acesso ao Rio Grande do Sul pela 386, que começa justamente ali em Iraí, aqui no Rio Grande do Sul, e cerca de 100 quilômetros adiante foi pego, portanto, R$1 milhão vale toda essa cerca de 800 quilos aí de drogas, mais uma apreensão feita pela nossa Polícia Rodoviária Federal. 12h52, agora tem um recado para vocês dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e veio o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 98324-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. Muito bem, hora da gente falar de Campeonato Brasileiro e de finanças também. O nosso ministro da Economia da dupla Grenal hoje é o Jeremias Werneck, que vem para cá. Quem me dera, hein? Como é que tá, André? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal de casa, tudo bem? Um abraço grande. Ministro da Economia, imagina só que da dupla pompa, Grenal. Hein? Atenção, porque o Jeremias tem uma informação nova sobre o técnico Renato, mas vai falar daqui a pouco. Vamos com calma, vamos com calma. Piano. Vamos devagarinho. Vamos começar pelo Inter, gente, porque o Inter, atenção, hein?
A gente não está falando de economia à toa. O Inter vai pagar ao Flamengo para escalar o Rodinei, o lateral direito. Tem Flamengo e Inter, vocês estão vendo aí o Rodinei, é um dos destaques desse time do Abel. Só que para jogar contra o Flamengo, ele é do Flamengo, está emprestado para o Inter. O Inter vai ter que pagar R$1 milhão. R$1 milhão. E a gente perguntou no nosso Facebook, para você colorado, para você gremista que está de olho no Inter, se vale a pena pagar R$1 milhão para o Rodinei jogar um jogo. É um jogo, R$1 milhão. Não é pouco. E aí, Eliane Aires, a nossa voz do além, vamos ver então? Vamos botar no plasma aqui o que a galera respondeu lá. R$1 milhão dá $200 mil. $200 mil no futebol não é nada. Rafael Ferreira tá com muito, hein? Pô, $200 mil não é muito. Alexandro Vitkovski, olha, é uma partida que vale título. Vale o investimento. Tem esse raciocínio, né? Se o Inter ganhar, é campeão brasileiro. Do outro lado dessa gangorra, vamos mudar de lado. Vamos falar do Grêmio, que tá ali mais embaixo. E o Renato tá reclamando. Vamos entender mais essa história da reclamação do Renato, se ele tem razão ou não? Olha a matéria aí. Não existe isso de investimento, porque o Grêmio investiu mais que o Curitiba, então tem que dar taça para o Flamengo e o Atlético. Sim, no Grêmio não existe crise. Aliás, desculpa, existe crise sim. É a crise de títulos. Se o momento do Grêmio não é excepcional, pergunte para as equipes que estão disputando só o Campeonato Brasileiro. Renato, dá para fazer uma coletânea só de frases fortes durante a temporada. Temporada essa de resultados bem complicados. Para ter uma ideia, foram só 2 vitórias desde janeiro. Preocupação no ar. A gente tem treinado, vamos treinar ainda mais, procurar errar o menos possível nos 2 próximos jogos, até porque, é o que eu falei, esses erros infantis que a gente vem cometendo vão ser fatais numa decisão. Nos últimos dias, cresceu o papo de que o Renato vai embora. O destino seria o Atlético Mineiro, que está perdendo o Jorge Sampaoli. Time que mais investiu na temporada 2020 do futebol brasileiro, inclusive. Apesar de o Renato garantir. Então essa cobrança toda hora quando sai de uma competição parece que o mundo vai acabar, não é bem assim. Não é bem assim porque no futebol você tem que ter jogadores diferenciados. O Galo investiu 165 milhões de reais na temporada só com reforços. O Flamengo é o segundo dessa lista, seguido pelo Bragantino, Palmeiras e, veja só, o Grêmio. Nós estamos em 2 competições ainda. Não investimos nada praticamente. Essas coisas devem ser faladas também. Só que o Grêmio investiu. E a gente viu ali, né? É o 5º maior investimento em reforços na temporada 2020. O problema é que esses reforços não conseguiram comprovar. Foram bastante instáveis. Instáveis, como o próprio time. Neste Brasileirão, foram 3 sequências longas sem vitória. Uma de 7 partidas, outra de 6 e mais uma de 4 rodadas. Além de resultados, o que está faltando? Está faltando o foco e está faltando um pouco de malandragem. Faça o seu diagnóstico. O Grêmio precisa melhorar. Afinal, daqui 11 dias, tem decisão de título pela frente. E atenção, 12h57 agora. Renato fica ou sai do Grêmio? Bom, André, o Galo quer o Renato, tá? Já pegou o telefone, já ligou pro Renato, perguntou quanto é que ele vai receber. E o Grêmio, ao saber disso, chamou o Renato para conversar. E aí, Renato, vai ficar ou vai sair? Vai ficar ou vai sair? E aí, o Grêmio já sabe. O Renato já disse, mas o Grêmio fez um pacto com o Renato para que isso não vaze, para que a gente não saiba, porque o Grêmio tem a final da Copa do Brasil. Nos bastidores, todas as pessoas falam que os indícios são de que o Renato vai sair, independentemente do que venha acontecer na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Lembrando, dia 28 de fevereiro, aqui em Porto Alegre, o primeiro jogo. Dia 7 de março, o segundo jogo, lá em São Paulo. Então, os indícios são de que o Renato vai sair. Se ele vai para o Galo, essa é outra história. A gente tem que esperar para ver, mas o Galo tem interesse porque o São Paulo está saindo. Mas nesse momento, o Grêmio já sabe a posição definitiva. A gente aqui está conjecturando com as pistas que a gente tem, mas o Grêmio lá na Arena já sabe o que o Renato vai fazer. Muito bem, o telefone teu tá tocando. Olha o telefone, Gabi. Ó, eu tava dizendo, aqui. Não é mentira minha, olha o telefone dele, tu viu a cor do telefone, eu só vi o telefone pra lá e eu vou ter que sair, eu vou ter que atender, tá? Vai? Eu vou atender, tá? Aham. Não, sai, cara. Já caiu, já. Até amanhã. Já caiu, tá? Até amanhã, então. Lembrando sempre que a gente fala para
Biscoito Zezé. Sexta-feira eu vim aqui, só ficaram as plumas e os paetês, né? Biscoitinho tu Carnaval levou, né? com biscoito Zezé, que delícia que é. Tá que bom, tá bom. Até parece que eu sou um carnavalesco, assim, de primeira, né, Gabi? Até sambal também aquele dia. Olha só, gente, meio-dia e 59 minutos agora, 26 graus a temperatura. Atenção, resgate inusitado. Um colchão inflável salvou uma família na Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha. Informação que nos chega agora, nesse momento, é isso. Aline Schneider, ao vivo, direto do litoral. Explica pra gente o que aconteceu, Aline. Boa tarde. Oi, André, Gabi, boa tarde a todos. Exatamente, André. 5 pessoas estavam nesse colchão inflável, não se deram conta da força do vento, que acabou levando esse colchão para dentro da Lagoa dos Barros, ali em Santo Antônio da Patrulha, por cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. E aí não conseguiram mais voltar. Por sorte, conhecidos estavam na margem, foram pedir socorro, e o socorro chegou pelo Corpo de Bombeiros e também os guarda-vidas que atuavam ali nas proximidades. Todas as pessoas de Gravataí foram resgatadas e estão bem. Agora é um susto grande. Imagina. Também... Explica pra gente, é um colchão, né? Aqueles que o pessoal usado em piscina, geralmente, né? Para tomar sol e tal. E grande, né? Porque caberem 5 pessoas em cima do colchão, né, André? E ficar tudo bem, o colchão, ele foi entrando, né, para dentro da lagoa, não se deram conta. Um dos bombeiros, inclusive, foi a nado, enquanto o socorro não vinha, ele foi a nado para acalmar as pessoas, para que elas ficassem bem. E aí, no fim, tudo terminou bem, mas é um grande susto e um alerta que o próprio Corpo de Bombeiros faz também, para que as pessoas não se aventurem nesses locais onde não há observação e vento, dos guarda-vidas. Né? E ali tem muito vento, né, Gabi? Ali aquele trecho, inclusive, tem placas avisando que é um trecho de muito vento. E nesse caso, pega um vento contrário para levar a deriva, é muito rápido pro meio da lagoa, no caso. Essa é a Lagoa dos Barros. Para quem está chegando agora, é a primeira lagoa, né? Para quem está indo em direção ao litoral, ali em Osório. Tá vindo uma areia do nada aqui na minha cara agora. Tempestade de areia. Tá no Imbé. Tô no Imbé, gente. Olha só que dia lindo. 28 graus é a temperatura por aqui. Mar bonito, limpo. Quentinho, pouco vento, um dia muito agradável para se despedir desse feriadão de carnaval para quem ainda pôde ficar na praia. Aline, Aline, 1 hora e 1 minuto para quem está chegando agora, conta pra gente o que aconteceu, um passeio, né, que quase que dá uma tragédia. Isso na lagoa, que o pessoal acha a lagoa é tranquila, é mais calmo, não é bem assim, tem que ter muito cuidado. Explica pra gente o que aconteceu, repete, Aline. Foi na Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha. 4 mulheres e uma criança subiram num colchão inflável e foram brincar, se banhar ali na Lagoa dos Barros. Não se deram conta com a força do vento, o colchão foi levado para dentro da lagoa e o Corpo de Bombeiros precisou fazer esse resgate. Inclusive, falando com o major aqui da Operação Verão, ele reforça justamente isso, que o número de salvamentos tem sido maior, André, nesta temporada de todas as outras operações que já existiram aqui no Litoral Norte. E um dos motivos é a utilização de objetos infláveis, veja só, que é justamente o que aconteceu. Agora, essa família, por sorte, está bem, foi resgatada com vida de Gravataí. Já, por outro lado, um outro jovem de 18 anos não teve a mesma sorte. Eric Lambert, de 18 anos, entrou no mar com outro grupo de adolescentes. Ele que foi na praia de Cidreira e ele é de Alvorada. Esse jovem foi visto entrando no mar, mas não foi visto saindo do mar. O corpo dele ainda não foi localizado. Agora, ainda sobre a questão dos salvamentos, conversando com o major, ele faz mais um alerta para a gente. Vamos ouvir. Um horário sem o guarda-vidas, um local sem a cobertura do serviço do guarda-vidas ou um local sem balizamento de banho, os riscos são potencializados, porque eu não tenho ninguém que possa oferecer uma proteção e muito menos oferecer um balizamento, uma orientação e os alertas dos riscos que essas pessoas estão se expondo. Superestimar a sua capacidade física, ignorar o momento fisiológico. Nós temos pessoas com Covid sem sintomas que estão na água. Então, pode ter algum outro elemento aí associado e facilitar
intercorrências, né, que nós desconhecemos. E um detalhe importante ali, toda essa situação nesse verão principalmente, né, tem chamado a atenção disso. Muita gente está na praia, muitas pessoas mais na praia, então é importante que se fiquem atentas. No caso da lagoa, a gente vê às vezes a água calma da lagoa, mas essa nossa dos Barros, por exemplo, ela tem muitas plantas debaixo da água. Ai, André, não estou te ouvindo agora. E que são um perigo. A Lagoa dos Barros tem muitos, são aquelas madeiras que inclusive são usadas para fazer decoração, para fazer cadeira. Tem hein, Gabi, me ajuda? Sim. Não é o vime, mas Sim. tem um outro nome. São plantas que elas crescem dentro da lagoa, aí depois elas secam por fora, mas elas ficam por baixo. Né? Então tem que ter um cuidado. A lagoa, que parece calma, não é assim. Tem que ter muito cuidado, assim como o mar. Mas só quando a gente passa de carro ali, já costeando a lagoa, o carro começa a ir para o lado, né, André? O carro vai para o lado, né? E tem uma placa, vento. né, Gabi? Tem uma placa que tem assim uma árvore com vento, quer dizer, uma placa que é fixa ali para mostrar para as pessoas. Tem aquela curva, uma curva enorme, pega-se muito vento ali. Então tem que ter água, a gente tem que respeitar, né, Gabi? Porque o mar ele é muito perigoso, os rios têm muitas pedras, né? Os juncos, eu queria ter falado, o junco, tem muito junco nessas nossas lagoas e aí é um perigo. Às vezes está calmo, o pessoal entra para mergulhar. Já sei de diversos casos de pessoas que se feriram justamente por isso. Então tem que ter muito respeito, né? Ainda mais com um bote inflável, né? Com um colchão inflável, por favor, né, gente? Vamos ter mais cuidado, né, André? Olha só o perigo, né, dessa família toda aí. Nesse caso, esse colchão poderia ter furado. Imagina se fura com 4 mulheres e uma criança. Fica sempre o alerta. O sinal da Aline caiu, mas a gente se despede da Aline e a gente vai encerrando, né, Gabi? O SBT Rio Grande vai estar com a gente nas férias do Glauco Paza. A gente vai se despedindo, 19h20, segunda edição, com a Luciane Coman. E a gente volta amanhã, quinta-feira, a partir das 11h40. Tá certo, Gabi? Até amanhã. E a gente vai encerrando com aquela imagem de um carro que se perdeu. Ainda bem que o motorista está bem, mas importante a gente estar sempre atento. Olha só, isso foi lá em Flores da Cunha, na tarde de ontem. Portanto, dirija sempre com muito cuidado e atenção. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau, Gabi.